É um privilégio estar aqui com a igreja, essa igreja com um monte de rostinhos de mulheres, porque assim, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês, meninas, vocês que vieram, não é? Dizem que quando a gente não sabe, a gente não pode ser cobrado, mas quando a gente sabe, né? Às vezes eu vou na igreja, eu ouço alguma palavra, eu falo, ai, para que eu fui hoje, não é? Porque a gente tem que começar a praticar o que a gente ouve, não é? E deixa eu falar algo para vocês, que esse tema, mulheres crescendo e frutificando, eu acho que das vezes que eu fui, é a terceira igreja que eu vou com um tema parecido. Então era frutificando ou florescendo. Eu acho que isso, irmãs, diz alguma coisa, no sentido dessa necessidade que a gente precisa, eu acho que está no coração da liderança, eu acho que está no coração de quem está na frente da igreja, essa necessidade, porque as igrejas estão morrendo, gente. Morrendo no sentido que as coisas no mundo estão piorando, não é? As coisas no Brasil. Se a gente for ver um censo, a gente até vê que os cristãos estão aumentando, mas o comportamento social está piorando. Nossa, então existe algo aí que precisa chamar a nossa atenção, ao ponto que a gente precisa parar e refletir sobre isso. O que está acontecendo? Então as pessoas muitas vezes são ditos pseudos cristãos, não é? Se dizem cristãos muitas vezes, às vezes frequentam a igreja. E a gente precisa entender essas chamadas de Deus, gente. Eu acredito que nada é à toa quando a gente se fala na ação de Deus. E a gente precisa acordar para a vida no sentido de que, olha, florescendo e frutificando, né? Frutificando. Aí eu gostaria que vocês já fizessem essa reflexão. Quais têm sido os frutos que cada uma de vocês individual tem, não é, dentro desse cenário de servas do Senhor, tem repercutido na vida de alguém? Isso é uma questão muito individual nossa, gente. E não é questão da gente falar, nossa, eu sou um ser meio, né? Eu não sei se a irmã comentou, eu sou militar, gente. Então, assim, militar é meio assim, eu sou meio direta com as coisas, né? Quem convive comigo sabe que eu não sou assertiva, agressiva, aquele hashtag pronto falei. Isso eu não sou, porque as pessoas que são assim normalmente magoam muitas pessoas. A gente não pode sair falando o que a gente pensa na hora que quer, como a gente quer. É importante a gente falar sim o que precisa ser dito, mas tem que ter sabedoria do momento e a forma. E o porquê eu estou falando? Estou falando porque eu estou com ira ou porque eu quero construir algo? Eu quero que tenha uma semente em algum local, não é? E eu sempre digo assim, né? Porque às vezes a gente fica no convívio de igreja e as pessoas falam, nossa, irmã, minha vida é tão cansada. Olha, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo ou outro. Gente, eu fico com a cara plena, né? MCM tem a plena, não tem? Eu fico com aquela cara plena, mas eu confesso que eu penso, não faz mais que obrigação. A irmã até riu. Irmã, a gente não faz mais que obrigação. Deus não deve nada pra gente. Tudo que a gente faz por Deus é um privilégio, para nós é o contrário. E é por isso que as igrejas, elas têm chamado o povo. Gente, a gente precisa florescer, a gente precisa dar frutos, não é? Porque, olha, eu fui até atrás de um conceito, não é? De flor e de fruto. Sim, aquela coisinha básica, sabe, que você pesquisa na internet. E só os conceitos que a gente vê já é um tapa na cara da gente. Então vamos lá, vamos começar pela flor, né? A flor, ela é diferente de outras folhas, né? Ela tem uma estrutura que faz com que aconteça uma reprodução das plantas, a semente.
Então tem um dos contextos lá que eu peguei que veio definir essa flor. Ela vem falando que normalmente as flores têm algo ali dentro, não é? Que é a semente. E essa semente, ela é fonte de uma nova vida, de uma nova planta, de uma nova flor, de um novo pezinho, sei lá do que. Agora o fruto, né? O fruto, ele tem a força de proteger as sementes e de preparar o solo. Então, quando cai, né? Olha como Deus é perfeito. Até o próprio fruto, ele vai estragando ali, não é? E ele vai ajudar, vai facilitar, germinar outras plantas dali. Então, fruto e flor, não é? Flor, semente, fruto, semente. Gente, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo. Não dá para a gente passar uma vida inteira, guardei a palavra no meu coração, amém, para não pecar contra ti, glória a Deus. Mas ide, povo de Deus, faça algo diferente aonde você estiver. Meninas, mulheres cristãs em missão, eu acho que esse grupo é da MCM, não é? Esse grupo de mulheres aqui. Eu sou altamente crítica quando um grupo fica só em reunião e evangelismo nada. A gente precisa acordar, porque o inferno, ele é real. Foi muito triste o período que nós vivemos agora, tempos atrás, de pandemia, e ainda, né, ainda tem, a gente está se erguendo desse período, não é? Nós estamos nos erguendo, muitas pessoas faleceram, gente, muitas pessoas sem Cristo, e aquilo me entristecia. Todas as vezes que eu ligava, eu não ficava preocupada, a televisão, meu Deus, quanta gente morrendo, não, Senhor, quantos não te conhecem? Gente, a questão não é morrer sem Cristo. E a gente precisa acordar para isso. Por isso, quanto mais novinho a gente iniciar, entender que sem Deus nós não somos ninguém. A gente pode ter todos os conceitos. Tem uma frase, eu acho que não sei se é de Jung, que ele fala assim, ó, conheça todas as teorias, porque eu sou psicóloga, então ela diz assim, conheça todas as teorias, todas as regras, mas quando você estiver em frente a um ser humano, seja apenas somente mais um ser humano. Gente, é isso, eu amo essa frase no sentido de que quando a gente estiver diante do outro, independente do que o outro esteja fazendo, nós somos somente mais um indivíduo pecador, que nós fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. E a gente não pode, gente, se conformar. Nós tivemos um cenário agora que todos os dias a gente via mais 1000 em São Paulo, mais 800, mais 900. E a nossa preocupação, ela não poderia, meu Deus, será que eu vou morrer? Teríamos que ter o cuidado, sim. O objetivo é viver e viver bem, para a honra e glória do Senhor. Mas aqueles números tinham que chamar a nossa atenção, Senhor, quantas pessoas estão sem Cristo, e quanto mover nós tivemos dentro desse período, de ligar para os nossos amigos que nós sabemos que não são cristãos, naquele período, ligar e falar, posso orar por você? Gente, a ansiedade fez assim, ó, bum! A depressão também, as crises domésticas, a violência doméstica aumentou num período de pandemia. O ser humano em época de desastre, senhores e senhoras, né? Aqui só tem um senhor ali, as meninas, né? Em épocas de desastre, eu gosto muito de psicologia de desastre e emergências. Eu gosto muito de estudar essa área. Por quê? Porque é nesse momento do caos, gente, que sai o pior ou o melhor do ser humano. Vocês perceberam que no período de pandemia era um tal de todo mundo correr para o mercado, lá no primeiro momento, quando não se sabia de nada, e comprar papel higiênico? Eu não sei de onde que foi a teoria lá do papel higiênico, mas a preocupação, isso destacou na época, né?
essa história do papel higiênico e todo mundo, meu Deus, mas será que, né, o vírus, ele, sei lá, né, que local estranho, né? Mas é o desespero, meu Deus, a minha casa não pode faltar. Muitos mercados tiveram que começar, olha, tantos por pessoa, por quê? A gente precisa. Aí eu ligava para ela, falava, amada, vamos lá comprar? Então, ó, vamos comprar para minha casa hoje. Eu compro tanto e você compra tanto. Gente, o ser humano desesperado. Em momentos de desastres e emergências, a gente tira o pior ou o melhor do ser humano. Muitos saíam dos seus lares e iam orar. Missionários levavam, não pararam de levar cestas básicas. Pessoas não pararam. Outros adoeceram. E não tem problema, porque cada um está estruturado de um jeito. Agora, nós precisamos abrir a nossa visão. Precisamos ser capacitados. Deus nos chama a todo momento. Floresça, frutifique. Floresça, crente, acorda, floresça, frutifica, não fica parado, gente. Essa vida aqui, a gente não leva nada, nada que eu digo de tudo isso que muitas vezes a gente fica com tanto medo de perder aqui. E pessoas foram morrendo, mulheres cristãs em missão. Vocês têm uma missão de levar a mensagem de Deus, e nós começamos inicialmente através da nossa vida. A primeira mensagem que a gente pode passar para esse mundo é através da nossa vida. Não porque nós somos, né? Eu estava até conversando com o Arthur, os meninos saíram, né? Quem é acho que é a avó do Arthur ou é a tia que veio? Ó, troquei uma ideia com o Arthur, viu? Irmã, já te falo. Ele falou para mim do tênis dele, aí eu falei que era muito bonito o tênis dele. Ele falou do cardápio dele, que não era branco, porque a cor azul não aparece tanta sujeira. E aí eu falei, sabe, Arthur, eu tenho um tênis igual ao seu, e como suja meu tênis, menino, cardápio. E eu falei, qual herói que você gosta, Arthur? Aí ele falou assim, eu gosto do Batman. Eu falei também, aí comecei, eu gosto da Capitã Marvel, Arthur, também. Eu gosto do Batman também, porque eu sou... Gente, eu pra cinema, né, da lá eu fico... parecendo uma louca lá no cinema com os jovens também, eu gosto. Mas eu falei, Arthur, tem um super-herói, não sei se já te falaram dele. Você conhece Jesus? Aí eu acho que ele bugou a mente, assim, né? Quem tava falando de super-herói foi para Jesus. Eu falei, você sabia que ele é melhor do que todos? Melhor do que o Batman, melhor do que a Capitã Marvel que eu gosto. Aí ele, verdade. Eu falei, ele é o melhor de todos. Falei para ele perguntar para a mãe, para ela explicar por que ele é o melhor de todos. A gente já passa a bola, né? Gente, é isso, a gente não pode perder tempo. O Arthur veio todo fofinho, o Timóteo vazou rapidinho. Timóteo chegou ali, eu falei, e aí, Timóteo, está estudando? Aí ele, eu falei, e aí, já sabe ler? Ele, ainda não. Eu falei, ainda não. Eu falei, que legal. O Arthur nem soube dizer que série que ele estava. Você sabe que eu não me lembro? Eu falei, meu Deus, ele teve Covid? Vocês sabem, gente, que já se estuda essa história do Covid, a questão cognitiva do indivíduo em neuropsicologia. Já se fomentam muito as discussões, né, de alguns prejuízos e de reabilitações neurocognitivas para essa questão do Covid. Aí ele falou assim, eu não me lembro. Eu perguntei de novo, eu falei, que série que você está? Ele deve estar quase dormindo, né, nas salas, né? Mas que graça, um amor, viu? Carinhoso, uma gracinha, esses dois, viu? Muito fofo. Mas, gente, a gente não pode perder. E não é coisa de ser, é porque Deus faz sentido para mim. Eu amo todos os super-heróis. E ele falou da DC, né? Ele falou assim, os super-heróis da Marvel, que é a DC, né? E da DC. Aí eu falei, verdade. Eu falei, mas vou te dar um agora que é celestial, não é? Tem a da Marvel, tem o celestial, tem os da DC e tem o celestial. A gente não pode perder tempo, porque Jesus faz sentido para mim.
Tem que fazer, para onde nós estivermos, não tem problema, gente, a gente gostar, porque os jovens gostam. Mulheres cristãs em missão, não dá para a gente ficar dormindo. Nossa, que besteira, filho. Porque se a gente não entrar no mundo deles para entender ali, ó, o que eles estão assistindo, porque eles não vão assistir muitas vezes, vão dormir na casa da amiga, vão assistir na amiga, e eles vão começar lá e eles falam: nossa, eu nem vou comentar perto do meu pai. Não, vamos entender o que eles gostam, senta lá e assiste também. Aí meu filho falou assim: mãe, meu sonho era um dia você ir no cinema assistir um filme de terror comigo. E eu falei: misericórdia. Uma que normalmente esses filmes de terror são complicados, né? E normalmente meio diabólico, mas eu falei: eu vou. Aí eu aprovei, fui, que ele gosta. Não adianta eu fugir disso. Ele gosta, eu gosto. Não, gente, filme de suspense eu fico quase uma. E fui. Aí passavam umas cenas. Aí depois que a gente saiu de lá, eu falei: nossa, filho, nossa, mas aparecem umas coisas ali que é meio, né, diabólica, talvez, não é? Aí, porque você tem que ter repertório para puxar, gente. Você vira pro filho e fala: isso não presta. Ele fala: mas não presta o quê? Você não sabe nem o que falar, qual parte do filme que não presta. Mulher Maravilha, linda, com aquelas coxas maravilhosas. Fui assistir com meu filho. Meu sonho é ter aquelas coxas de Mulher Maravilha, mulherada. Linda, né? E aí quando ela sobe, acho que era num filme, não lembro se era 1 ou 2 que ela faz, eu falei: nossa, parece cristianismo. Quando ela vem, não parece? Aí meu filho: nossa, gente, mas tudo para vocês é teologia. É. Então ou a gente vê o mal ou a gente vê o bem. Mas a gente precisa estar conectado, a gente precisa, gente, crescer e frutificar nesse mundo. E a gente precisa saber o que está acontecendo nesse mundo. Porque se a gente não sabe, eles nos engolem, os nossos filhos, a gente não sabe do que eles estão falando. E a gente precisa, nesse meio, a gente está lá, está vendo aquele caos e está lá: nossa, filho, olha, lembrou Jesus. Eles não vão gostar muitas vezes. Mas fala meio fofinho, disfarçado, já joga e muda de assunto. Meu filho está com 20 anos, ele já: ai meu Deus, mas tudo vocês veem, teologia. É, filho, é. Que lindo, que legal. E a gente tem que construir, a gente tem que conhecer, a gente tem que participar, a gente tem que estar nesse mundo, não pode estar dormindo, gente, porque no mundo jaz o quê? Ah, não é só as bênçãos de Deus? Não, gente. O maligno, o mundo está morrendo em trevas, gente, e a gente precisa despertar para isso. Os nossos filhos vão para a escola, na escola é um monte de pessoas que não estão dentro do contexto e nem acreditam no que muitas vezes a gente crê. E como que a gente vai lidar com isso? Gente, Jesus Cristo é algo que vem daqui para cá, ele rasga, gente, é como planta, a gente começa, sabe, cativar, e é por isso que eu falo, gente, é inadmissível, pessoas às vezes ao longo tempo, toda igreja que eu falo, vocês conhecem o crente pug, aquele cachorrinho? Conhece o cachorro pug? Crente pug, a gente entra na igreja, parece, sabe, que quer morder você. Cara amarrada, gente. E eu não estou falando aquela cara amarrada no momento que você não está bem, porque nem sempre, né? Tem hora que você está com uma dor lá de rim, coluna, né? Mas até quando é assim, o olhar, gente, de ternura é diferente. Tem gente que tem a fisionomia tão fechada, às vezes é de sofrimento, amargura. Liberta-se. Mulherada, Cristo, Ele morreu por nós, aquelas dores. E falar em sofrimento, eu reservei alguém muito especial aqui para eu poder falar para vocês. Uma mulher que entende muito bem o que é sofrer. Essa mulher chama-se Maria, mãe de Jesus. E a gente precisa, gente, crescer e frutificar. A gente precisa mudar o nosso comportamento. Não dá.
pessoas vão fazer leitura de cada um de vocês, desde ela pequenininha que vem aqui cantando na igreja, gente. Cristo tem que mexer, transformar. Que lindo, olha essa música, graças dou, filha, você viu que lindo, graças a gente dá a Jesus. Mas por quê? É entender o que está cantando, porque senão a gente passa uma vida sendo crente, contando história de 3 porquinhos. Sabe que é aquela história que todo mundo sabe de cor? Gente, vocês já ouviram falar em Jó, né? E a gente fala, nossa, homem de fé, que exemplo. Gente, vocês sabem, meu pai faleceu dia 9 de junho. Foi um momento muito triste para mim. E eu estava ali no hospital um pouco antes dele falecer, e eu orando a Deus, pedindo para que Deus tivesse misericórdia da alma dele, que ele tivesse um momento com Deus, que ele pudesse se converter, que ele sempre foi muito resistente ao Evangelho. E naquele momento veio Jó na cabeça, e eu comecei a conversar com Deus sobre Jó. Eu falei, Senhor, não é fácil entender a história de Jó. A gente não pode olhar a história de Jó e achar que é algo tão simples, perder aquilo tudo de filho e achar que o sentimento, não, gente, é algo de dentro. Deus é esse sobrenatural que nos capacita. Então eu não sei, mulher cristã em missão, qual o BO que tem em você na tua vida, qual a tristeza que você tem, mas Deus capacita e Ele sabe. Não adianta, não pense que Deus não sabe o que você está passando, porque Deus, Ele sabe. Ele sabe a tua dor. Só troca uma ideia com Ele ali constantemente. Eu ali, meu Pai do céu, como está triste, está doído aqui, Senhor. Eu vejo a situação do meu pai. Não deixa Ele, por misericórdia. E virou uma bagunça na minha cabeça, que eu comecei a ficar com dó de Jó. Eu falei, Senhor, não é fácil a gente entender aquilo, Senhor. Nós somos humanos, Pai. Perder meu pai não está sendo fácil para mim. E a gente vai lendo a Bíblia, a gente fica, nossa, gente, que lindo, nossa, que exemplo de fé. A gente não entende, gente, e o que está aqui tem que rasgar a gente de dentro para fora. É desse Deus, sabe? É essa fruta que tem a semente. Todos nós temos a palavra de Deus dentro da gente, gente. Deixa isso virar uma árvore de pé. Lá em Valinhos tem um monte amarelo, rosa, para tudo. Quando você anda lá está lotado. Aqui na cidade de vocês eu não sei, mas lá está a coisa mais linda, gente. Floresça, independe do seu sofrimento, gente. Eu saía daquele hospital, os dias que eu passava lá, arrasada, quebrada, destruída, mas chegava, acolhia as pessoas do meu trabalho sorrindo. Era fácil? Não. Você imagina eu psicóloga, vem alguém contar uma história e eu ali, gente, plena. Gente, é só Deus para capacitar, e Ele capacita. A gente não pode, a primeira coisa quando acontece algo ruim na nossa vida, gente, é a gente se desesperar e falar, eu não vou conseguir. É normal no primeiro momento a gente achar isso, mas dá um tempo, gente, 1, 2, alguns dias, passou disso, levanta e fala, Senhor, está doendo, mas é pelo Senhor, é pelas almas, é pelas pessoas. A gente precisa continuar. Não dá, gente, para a gente viver com as nossas dores no mundo. Esse mundo aí fora, ele está autocentrado. É todo mundo querendo o seu papel higiênico. É todo mundo com medo de morrer. E os outros não, gente, os outros importa sim. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele morreu naquela cruz, diante de tantas pessoas, gente como eu. Ele morreu na cruz e falou assim, diante de tudo que ele já tinha passado, ele falou, Pai, perdoa. Eu gosto muito, isso para mim é uma das partes mais marcantes do exemplo de Jesus Cristo. E você, mulher, não saia daqui desanimada. Maria, mãe de Jesus, pensa, gente, no sofrimento daquela mulher. Transtorno de estresse pós-trauma para uma mãe ver o filho ser crucificado é pouco. Nós vivemos uma geração que o professor não pode falar para o aluno. Vocês
Eu não sei se são de sítio. Já viu galinha choca? Voa, né? Converse com os professores, gente. Faltam apanhar, muitas vezes, dos pais. Agora eu estou falando de escola secular. Pergunta para quem trabalha, muitas vezes, em igrejas e EBD. Vai falar, vai compartilhar sobre o comportamento da criança. Gente, aquela Maria, ela olhou o filho dela. Então Maria, eu até anotei algumas coisas bem aqui, ó. Maria, ela já começou daquele jeito, né? Ela arriscou o seu noivado com José, porque era tranquilo naquela época, né? Parecer grávida. Tranquilo, né, gente? Até hoje não é. Aparece uma menina dentro da igreja nossa hoje, grávida. Só falta cruz para muitos, né? Você viu, ela engravidou. Gente do céu, liberta-se. Mulheres cristãs em missão, florzinha, fruto, floresça, IP, lindo. Isso é Deus, isso é Jesus. É a gente, sabe? As pessoas olhar para a gente, é aquela menina, muitas vezes de dentro da nossa igreja, saber olhar assim e falar assim: meu, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu, eu vou contar para a irmã. Porque ela sabe que ali ela vai encontrar tudo o que ela precisa para ela continuar crescendo espiritualmente. Filha, realmente, filha, mas olha, vamos orar, vamos acalmar o teu coração. Gente, já foi. Eu costumo falar, se Davi tivesse sentado na igreja hoje, rapaz, e não é disso que nós estamos precisando. Sabe por que as pessoas procuram, muitas vezes de igreja, procuram psicólogos? Por causa de uma coisinha chamada acolhimento. Acolhimento. O psicólogo, ele vira para a pessoa e fala assim: eu sei que não é fácil o que você está passando. E aí juntos busca estratégias, maneiras de suavizar, formas novas de pensar. E a gente precisa, gente, mudar a forma que a gente pensa as coisas na vida. Mas vamos voltar lá da Maria. Gente, que eu nem lembro que hora que eu comecei, esqueci de olhar porque eu falo muito, porque senão vocês vão embora aqui só amanhã. Falem, você faz um tipo assim, Valdirene, um gesto, porque, gente, olha, eu fui numa igreja lá em São Paulo, em Guarulhos, falei 1h30, aí eu vi que as irmãs já estavam meio assim, aí eu comecei a parar, né? Mas como está de dia, a possibilidade de vocês não começar a cair aí pro lado, né? Mas ó, como é lá, Maria. Segundo ponto de Maria. Então, primeiro, ela arriscou seu noivado lá com José. Depois que Jesus nasceu, ela enfrentou um exílio para preservar a vida do seu filho. Tranquilo também, né, gente? Sabendo que tem alguém querendo catar meu filho, não é? Não, é tranquilo. Assim, é uma vida suave, não é? Plena. Não, vida difícil. Depois de sofrer, quando Jesus deixou, ela sofreu, né? Porque Jesus, os filhos nossos, exclusivo em casa, né? Então ela educou ali aquele menino e depois ele saiu, não é? Ele foi fazer o quê? Levar a palavra, não é, de Deus, essa mensagem de restauração, de salvação da humanidade, que lá atrás, lá, Adão e Eva, gente, aquela história que todo mundo conhece, né? Foi tão impactante. Esses dias eu estava lendo um livro, eu nunca parei para contar, mas disse que o nome de Eva aparece 4 vezes na Bíblia. Não sei se é 4, mas eu sei que é bem pouco. E todo mundo sabe da história dela, de tão impactante que isso foi, não é? Então, e aí, por fim, ela teve que assistir à morte cruel do seu filho na cruz. Como eu falei para vocês, eu acho que nada que a gente vivencie chega perto do que tudo isso que Maria passou. Gente, só estresse pós-estresse, né? Desde quando aquele anjo apareceu, né? Vocês não coraram assim? Gente, eu confesso que eu já algumas vezes assim na minha vida eu ficava: ai, Senhor, eu não acredito, ai, me direciona, aparece um anjo para mim, Senhor. Sabe aquela pessoa meio assim? Eu sou muito racional.
Eu sou demais, gente, racional ao extremo. Então tem hora que eu fico, Senhor, esses dias eu estava vendo um videozinho lá, aqueles videozinhos curtinhos, tipo o TikTok, era de um bichinho que falava assim, nossa, Senhor, eu só mudo de lá se essa laranja, aí tudo que ele ia falando ia acontecendo, né? Eu só faço o que o Senhor quiser se essa pedra sair daqui, se ela, aí vem uma águia, aquelas coisas improváveis acontecia. Eu sou quase assim. E eu confesso que eu já orava assim, Senhor, Deus, você manda assim. Mas aí esse anjo que apareceu um dia na vida de Samaria, só trouxe notícia top para ela. Só top. E ela estava ali, gente. Ela sabia no que ela cria. Ela sabia qual era o motivo. E isso tem que ser para a nossa vida. A gente tem que ser, gente, essa árvore cheia de frutos. Que onde, sabe? E onde a gente passa, sabe? Aquele vento tem que bater na gente. Os frutos têm que ficar pelo chão. Para que as sementes dali saia de dentro daquele fruto, ou aquelas flores que de longe a gente olha, alegra nosso coração, gente. Tem coisa mais linda do que a gente ver flores? Que tipo de mulher nós somos? É essa a reflexão. Só que aconteceu algo com Maria também, não é? Todo esse sofrimento de Maria, ele não teve a sua palavra final ali na morte dele, na cruz. A ressurreição de Jesus, não é? Ela veio assim restaurando todas aquelas feridas do coração de Maria, deram lugar para alegria, e essa alegria, gente, é a alegria que todos nós mulheres vamos experimentar quando Jesus voltar. Então anime-se, independe do que a gente passa, independe. Nós vamos ter essa alegria, mas a gente tem que estar dentro desse propósito que é amar a Jesus Cristo, é servir, é ir. E esse ide, quer dizer, onde você estiver caminhando, seja um missionário. Não precisa, gente, se vocês quiserem, façam, que eu amo viajar em missões, mas não precisa. Onde você estiver, você é um missionário. É ir, ide, onde estiver caminhando, vão, gente, é saindo. Então, dá para vocês, principalmente quando a gente é muito jovem, dá para sair com aquele shortinho indo, ó. Dá? Não dá? Gente, a estrutura de um cristão é mais ou menos assim, ó. Teve uma canção que falou assim, que a luz de Cristo vem e ele dissipa aquela escuridão, não é? Acho que é a última, graças dou. Não tem, gente, aonde tem a luz, a escuridão não fica. Então, por onde a gente vai indo, o cristão, ele é diferente. Eu vou olhar para a menina mais jovem, eu vou ver o cristão. Eu vou olhar aquela mais plena, né, a mais madura, eu vou ver uma cristã ali. E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa consciência e essa reflexão. Como está? Será que eu sou aquela vizinha briguenta? Será que eu sou essa mulher, hashtag pronto falei, eu falo na cara mesmo. Porque, gente, olha assim, eu não sou falsa. Gente, ó, eu fico triste com esse tipo de gente. Que acha que são verdadeiras, mas elas falam como elas querem para as pessoas. Eu gosto de dizer que a verdade, ela sempre tem 3 lados, né? A minha perspectiva, a perspectiva sua e uma outra, né? Que talvez vai estar olhando as duas de outros ângulos, né? Agora, a verdade de Jesus, gente, esse fruto, o fruto do Espírito Santo, que é disponibilizado a nós, no momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso único Salvador, a gente precisa desenvolver isso. E aí a gente precisa refletir, como está meu autocontrole?
a minha mansidão, a minha alegria. A gente canta, a minha alegria vem do Senhor. Gente, é quando tudo está ruim, a gente consegue sorrir. E aí a gente percebe, a gente fala: Senhor, obrigado, o Senhor me capacita. É quando a gente enterra alguém que a gente ama, a gente está ali chorando, quebrado, arrepiado, arrebentado. Que até hoje, eu lembro que eu joguei uma flor lá, eu lembro até hoje do barulho batendo no caixão do meu pai, aquilo me dói. Mas a gente sabe que Deus está no controle, e Ele sabe o momento de nascer, de viver, de morrer, de todo mundo. Então, se Ele está, eu estou alegre por isso. Senhor, eu estou triste porque eu sou humana, mas o Senhor está no controle e isso me alegra. É esse Deus, é desse Deus. Essa mulher Maria que olhou aquele filho, gente, ser, ó lá, ó, na cruz, e ela sabia esse propósito. Existe algo maior, a salvação de todas as pessoas que aceitarem Ele. Existe uma proposta. Então, mulher cristã em missão, não desanima. Não desanima, mude o seu comportamento. E eu gostaria de perguntar, e você pensa, não precisa falar, que tipo de árvore você é? Que tipo de planta? Como está a sua árvore? Como que estão esses frutos, essas flores da tua vida? Se imagine como se você fosse. Você nasceu para louvar e glorificar a Deus, somente a Ele. Tudo para nós é uma oportunidade. Tudo, gente. Tudo. Desde quando a gente está no trânsito, que alguém passa e mostra aquele dedo que não é o do joia, que você fica ali na paz e pede desculpa. É em todos e em qualquer momento a gente precisa acordar e despertar. É aquela mulher que chega em casa, seu marido muitas vezes é um bêbado, ele fala de tudo e ela está ali orando: Senhor, o Senhor sabe disso aqui que eu passo, porque Ele sabe que ele me ofende, Senhor, me magoa, me ajuda. Mas mesmo assim, se essa transformação não vier, neste momento eu sei que o Senhor ainda está no controle, porque Ele está. Gente, ou a gente acredita nessas flores, nesse fruto, nesse poder de Deus, ou a gente vai passar uma vida pseudo-cristã. A gente vem aqui, a gente louva, a gente chora, a gente fala: que lindo, que palavra maravilhosa. Gente, não importa o que eu falo, o que eu sou, importa é como você vai sair daqui e vai agir aí fora. É lá que o bicho pega. É lá que o bicho pega. Na hora que a irmã veio e falou assim: olha, a gente vai ter um papel aqui para falar, cada um tem os dons, né? Então, gente, eu admiro muito aquelas mulheres, né, que cozinha, né? Minha mãe é uma limpeza a casa dela, que até quando ela vai em casa eu fico preocupada. Porque ela assim se baixa, ela é uma limpeza, minha mãe. E tem mulher que cozinha aquela coisa. Gente, eu passei a minha vida inteira, o que eu sei fazer bem é dar tiro. Dar tiro que é uma beleza. Limpar a arma, desmontar a arma. Quando tem que levar alguma coisa para a igreja, cada irmã leva um prato, eu me preocupo. Porque, gente, Deus, Ele faz cada uma de nós do jeito que nós somos. Não que eu não precise aprender a cozinhar, mas sabe o que eu levo? Pão com salsicha no molho. E normalmente é show. Todo mundo gosta. Dizem que a salsicha, cada uma perde 15 minutos de vida. Eu estou devendo já. Porque já devia ter caído faz tempo. Porque dizem aí, eu já ouvi uma reportagem falando de tão mal que faz, né? As nutricionistas falam: não, se reduz o tempo de vida. Não sei o que eu estou fazendo aqui em Permas. Mas o meu prato especial ou é o tal do pão com carne moída. Gente, eu não sei.
E a minha rotina ainda hoje, mas eu admiro gente, com todo o meu coração, aquela irmã que chega, sabe? A minha mãe, nossa, tinha uma irmã lá na igreja que toda vez que ela ia fazer visita, ela levava bolo para casa de um, uma torta para casa de outro. Meu, coisa mais linda. É a gente dar o nosso melhor, é o que a gente saiba. Gente, tem gente aqui que tem dom de orar, outros têm dom de sorrir mais, tem pessoa que ela sorri mais. Tem pessoa que é por natureza um pouco mais fechadinha mesmo, mais pugzinho, né? Mas às vezes, né? Porque quem vê assim eu brincando, meu marido que fala, né? Ele fala, Val do céu, quando vê você séria, eu tenho uma carinha meio de pug quando me vê séria. Mas encostou, pronto. Ai, né? Tem até que dar uma segurada. Isso é a gente, gente. E a gente ser humilde, a gente ser o que nós somos e querer aperfeiçoar. Gente, eu não sei fazer aqueles bolos maravilhosos, mas o meu molho de salsicha é top. Eu devia ter, né? Devia ter trazido um dia, eu me comprometo a trazer um dia para vocês experimentar. É bom, porque é o melhor que eu posso. E sai jogando tudo que eu tempero. Que não é adequado, né? Mas eu jogo tudo lá e fico lá vendo, até coentro uma vez eu joguei que não deu muito certo. Para quem não gosta, né? Aí vi que salsinha é bom pro cérebro e fico lá lendo aquelas coisas de nutricionista, sabe? Gente, é isso, é a gente olhar, se vai sair bom, não sei, mas eu quero fazer o melhor. É isso. Eu vou pôr salsinha aqui nesse molho porque faz bem pro cérebro. Se eu estou precisando, acho que meio mundo está precisando também. É assim. Sabe, eu vou dar um pacote de arroz de presente. Eu vou comprar, eu vou doar o que eu compro e eu como em casa. É isso. É isso, é a gente dividir, é a gente desejar o melhor, independe de quem seja. Gente, é amar aquelas pessoas difíceis de ser amada. É amar pessoas difíceis de ser amada. E isso foi um dos grandes desafios que eu passei na minha carreira. Vocês imaginam eu há 26 anos em determinada atividade, quando eu olho uma pessoa que cometeu um crime, como Deus teve que trabalhar isso na minha vida. E trabalhou. Ao ponto de, fazendo a minha função um dia, ver um indivíduo que tinha saído da cadeia na sexta-feira. E eu lá como psicóloga no velório de um menino. E aí eu fui lá e ele era filho. E eu fui lá e dei um abraço nele. Quebrei todos os paradigmas daquele dia da minha existência. É isso que Deus faz. É isso que a gente tem que estar aberto. É a gente olhar para aquilo que a gente não gosta, mas são pessoas, gente. A gente tem que olhar, são pessoas passíveis da gente dar o nosso amor, e esse amor capacitado por Deus, não o nosso humano que a gente quer. Porque senão eu só dou para os meus filhos, para o meu marido, para a irmã que eu gosto, para ela que eu achei uma fofa, para quem é criança. Só eu começo a selecionar. Agora, para aquele que me xinga no ônibus, me xinga no trânsito, aquele aluno que joga, né? Uau, como é que chama? Aquele apagador nas costas do professor. É a gente olhar para esses indivíduos e demonstrar amor. Por que que o amor de Deus é tão atrativo? Porque não tem nada mais acolhedor, gente, do que a gente ter a informação: olha, eu te amo ao ponto que eu morri por você. Isso é muito intenso. É desse Deus que a gente consiga sair daqui, não é? Com essa lição que Maria nos deu, essa lição maravilhosa. Mas eu gostaria de encerrar com vocês fazendo uma leitura rapidamente aqui de Lucas 6, que fala assim, lá no 43. A árvore e os seus frutos. A gente já leu isso 1000 vezes aqui. 1000 vezes. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê
bom fruto. O que isso aqui está dizendo para a gente? Para a gente dar coisa boa, a gente precisa transformar o que está aqui dentro. Se a gente não transformar, gente, para isso a gente precisa de uma coisa chamada autoconhecimento. Eu sou chata mesmo. Se a irmã ali fala que eu sou chata, a irmã fala ali, a outra fala, a outra que não me conhece lá não sei na onde, todo mundo fala, gente, o mundo está errado. Eu preciso me conhecer, gente. Eu preciso saber aonde eu vou, onde eu quero chegar para melhorar nesse relacionamento com o cristão, mas eu preciso olhar para mim. Porque não há árvore boa que dê mau fruto. Essa transformação tem que ser dentro de nós. É isso que está aqui. Transforma o seu interior. Seja como as crianças. Como que é criança, gente? Na hora que eu falei pro Arthur, eu amo a Capitã Marvel. Ela voa. É aquela expressão de intensidade. Eu estou aprendendo Libras. Ajuda, viu, gente? É Libras por quem teve Covid, que ficou meio esquecido, tipo eu. Libras está ajudando eu dar uma organizada na minha mente aí, porque cobra muito, sabe? E você tem me ajudado bastante. Apesar que eu esqueço quase tudo depois, mas depois eu vou lá e lembro de novo. Tem me ajudado. Intensidade. Então você vai falar que você entregou, não é? Você vai falar assim, você vai falar sobre Deus, você vai falar sobre coração que quebrou. Você mostra rosto, é um conjunto de coisa. Entrego para quem você vai falar, né? Para Deus, é para ti, a intensidade, não assim, ó. Não dá. Que oi é esse? É intensidade. Então assim, eu gosto, ela voa. Eu amo Jesus, gente, Ele morreu. Meu Deus, eu não entendo o que é isso. Ele morreu por mim e é por isso que vale a pena. Amém? Que vocês saiam daqui, gente, com essa transformação. Porque não tem como, não vai cair fruto ruim de vocês se essa transformação sair daqui de dentro. Não vai. Por mais difícil que sejam as pessoas, gente do céu, a gente passar. Eu falo porque eu transformei algo dentro de mim que eu achei que eu nunca seria capaz de olhar indivíduos criminosos com outros olhares, mesmo depois de ver tantos colegas mortos por eles. Não é o indivíduo, é o filho de Deus, a possibilidade de ser, é a criatura se transformando em filho. Deus, Ele veio por quem? Jesus veio por quem? Pelo pecador. Então pronto, ponto final. Eu gosto de ter um trabalho que eu sempre acompanho, não sei se aqui tem, de Mensageiras do Rei. E lá na igreja que eu tem, né? E numa que a gente estava anterior também tinha. Então às vezes tinha uma foto de umas meninas lá. E uma luta. Quem já teve igreja, não é fácil. E aí às vezes chegavam para mim: irmã, você viu a fulana, Mensageira do Rei? Saiu um vídeo no YouTube lá dela, da escola, dançando com um shortinho desse tamanho. É verdade. Eu, não pode. Eu falei, verdade. Que lindinho, vou falar com ela. É amor pela pessoa, gente. Não adianta a gente chegar para a pessoa e falar assim, ó: se você não amar a Deus, se você não entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Se Deus não fizer sentido para eles, tanto faz. Gente, ali a menina está dançando, não sei como, não é adequado para ela. Isso só está me dizendo que ela precisa talvez entender outras coisas antes. É só isso que está me dizendo. Quero lá saber com que roupa que ela estava. Mas eu quero dizer, é a intenção dos nossos olhos muitas vezes. A gente fica olhando. Ai, você viu falando? Ai, fulano largou. Ai, fulano não sei o quê. Ai, meu Deus. Olhar de amor, ternura.
Tudo bem, não é adequado, mas está faltando algo antes. A raiz, gente, a gente precisa enraizar. Teve até uma revista da MCM, não sei se vocês acompanham, uma outra aí que estava, o estudo foi sobre enraizadas em alguma coisa, né? Se a nossa raizinha não estiver lá no fundo, gente, a raiz serve para quê? Pegar a água e levar para a planta. Então não adianta, eu vou sair pelada por aí mesmo. Desculpa, mulheres, eu vou colocar foto. Deixa eu, irmão, tô aqui. No meu Instagram com... Tá faltando algo. Vou querer mostrar a metade aqui. Nem tem, né? Também. Não é meu caso. Problema de quem tem, né? Tem que se preocupar. Sensual. Não dá! Mas está faltando é algo antes. Talvez é um vazio querendo ser preenchido com a falta de afeto que muitas vezes não tem dentro de casa. Eu entendo isso, mas gente, quando Deus ele enche a gente sai por aí, mesmo abandonado. Muitas vezes a gente sai sabendo que a gente é amparada pelo melhor de todos os pais, de todos os deuses. Não é que existem tantos por aí, né? Mas existe para nós um, que Ele nos capacita, mas conforme Ele tem a proposta para a nossa vida. Então saia daqui, mulher, erga sua cabeça, mas não erga de orgulho. Porque às vezes a gente está tão desanimada, com tantos problemas, isso é normal. Esse dia eu fui numa igreja, fizeram um teatro, jogaram um monte de folha seca no chão e depois as meninas foram tirando e embaixo tinha um monte de folhas lindas. É isso que Jesus faz com a gente. Pode, gente, a gente está aí fora, é aquele caos, pode estar o povo andando pelado por aí, não tem problema, gente, não tem. O que importa é o que a gente vai levar para oferecer para essas pessoas. É o que você na sua profissão, você faz lá no teu meio. É você que é uma professora, a forma que você acolhe. Ai, meus lindos! Gente, quem é de Deus é diferente. A gente tem vontade, sabe aquela irmã que a gente fala, nossa, parece açúcar. Tem vontade de ficar perto. Sabe aquela pessoa quando a gente fala, tem um BOzinho, a gente tem vontade de ligar para ela? Ai, vou ligar para a irmã fulana de tal. Toda igreja tem uma irmãzinha desse jeito. Aí eu fico pensando, por que o povo não quer ligar para mim? Preocupação tem que ser essa nossa. Por que é só a irmãzinha Socorra, né? A irmã Socorro? Por que a irmã Socorro? Ainda bem, até o nome, irmã Socorro, a oração, ora por mim mesmo, porque até o nome, socorre esse indivíduo. É isso, por quê? Deus nos aperfeiçoa, Senhor. A gente nunca vai ser uma igual a outra, e nem essa é a proposta, mas a gente se complementa no contexto, no corpo. Não pode, gente, não é para a gente ser igual. Por isso que Deus nos fez tão diferentes, com habilidades diferentes. Então uma vai limpar, a melhor limpeza. Se minha mãe estivesse aqui, essa igreja, olha, podia deixar na mão dela. Deixa que, olha, até o vidro ela fica olhando. Eu falo, ai meu Deus. Cada um com a sua habilidade. Mulher, saia daqui hoje. Que as pessoas olhem para você, que vejam as flores. Que você seja essa flor que deixa cair as sementes. Que você, dessa árvore que é você, caia esses frutos por onde você quer passar. Se o seu filho for problemático, se a seu marido também, que a pessoa sinta-se motivada, sabe? Com a sua perseverança. Você pode fazer tudo isso, mas eu te amo em Cristo. Como é difícil, né, a gente falar isso, né, gente? Eu sei, porque a gente tem a humanidade. Eu já me vi várias vezes, sabe, assim, olhando, sorrindo, mas com a panela na cabeça, assim, dando da pessoa. Pá! E assim, autocontrole. Mas eu pensei. Eu falo em toda a igreja. Ainda bem que, eu espero, né, que no dia do julgamento não tenha um telão, para vocês não verem a metade das coisas que eu já pensei. Vocês vão falar, nossa, aquela mulher veio na igreja falar.
mas a gente precisa desenvolver esses dons, esses frutos, né? Esse fruto, na verdade eu gosto de pensar, é fruto. Eu tenho uma mexerica grande, é um fruto com vários gomos. O Espírito Santo ele vem, ó, e a gente desenvolve. Cada um vai ter suas habilidades, mas usem. Saia daqui, ide, a mensagem é essa. Saia, ide, por onde você andar. Amém, meninas? Vamos baixar nossas cabeças, esquecer de tudo que está à nossa volta, pensar somente em Deus agora.